Boa tarde, turma. Aqui é a professora Dona Oliveira e o tema da nossa aula hoje é Reino dos Fungos. Características gerais. Os fungos são eucarióticos, heterotróficos, ou seja, não fabricam seu alimento, têm espécies unicelulares e espécies pluricelulares e são decompositores. Exemplos de fungos que nós conhecemos são cogumelos, olheiras de paus, bolores. E a estrutura do fungo é formado por um corpo de frutificação, pelas hifas, que são essas ramificações, e o conjunto das hifas nós temos o micélio. Essa é a estrutura básica do fungo. Reprodução dos fungos. Nos fungos unicelulares, a forma mais comum é a assexuada. Nos fungos pluricelulares, a reprodução assexuada ela pode acontecer por meio de fragmentação do micélio. Mas a maioria dos fungos eles se reproduzem de maneira sexuada. O que vai acontecer? O corpo de frutificação vai lançar esporos, esses esporos vão germinar para formar um micélio, e esse micélio vai se desenvolver para formar o cogumelo. Classificação dos fungos. Os fungos eles se classificam em algumas classes, como por exemplo, quidridiomicetos, que podem ser unis ou pluricelulares, são filamentosos e aquáticos. Os zigomicetos, conhecidos como mofos, responsáveis pelo apodrecimento de alimentos como pães e frutas. Os basidiomicetos, que são pluricelulares, que formam um corpo de frutificação, como chapéu e exemplo cogumelos. E os ascomicetos, que têm importância econômica, que vão formar as leveduras que realizam fermentação, utilizadas na produção de pães, cervejas, vinhos, e também pode causar doenças, como por exemplo a candidíase. Modo de vida dos fungos. Existem fungos predadores que capturam em suas hifas pequenos animais. Eu tenho fungos parasitas, que parasitam protozoários, plantas e animais e causam doenças, por exemplo, micoses na pele. E doenças, por exemplo, em plantas, como manchas, como por exemplo, essa imagem aqui está mostrando. E os mutualísticos, que fazem associação com outros seres, associações benéficas. Geralmente associações com raízes de plantas, que eu chamo de micorrizas. Aqui a gente pode ver a associação de fungos, as hifas de fungo, com as raízes de planta. Essa associação é chamada de micorrizas. Ou também podem fazer associação com fungos e algas, que são chamados de líquens. Aqui está um exemplo da associação às hifas dos fungos se associando a algas unicelulares. Papel dos fungos. Os fungos são muito importantes porque eles têm a principal função de equilíbrio do ecossistema, pois são decompositores e fazem reciclagem de nutrientes. Eles também podem ser usados na alimentação, como por exemplo cogumelos, como champignons, na fabricação de queijos, leveduras, que são empregadas na produção de pães e bebidas alcoólicas. Eles também podem ser utilizados na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos. Além disso, os fungos podem causar doenças em plantas e animais. Portanto, a aula termina aqui. Tenham uma boa semana e bons estudos.